Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Parece que tá bem escuro, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Peregrino, fiel e cristão. Finalmente, cristão vai andar com alguém. Fiel une-se a cristão. Bom, eles vão se encontrar, né? Um vai correr, depois vai cair, enfim. Eles vão se encontrar e aí Fiel vai falar sobre o relatório da viagem dele, né? Agora é a vez de Fiel falar. E aí o que eu achei de interessante, Fiel conta, os rumores da cidade natal, da cidade da destruição, antes de ele sair. Se você não se lembra, o peregrino, o cristão, chamou Fiel antes de partir. E ele não quis partir de imediato, mas ele acabou partindo depois. Por isso que ele vai encontrar com o Fiel. E aí ele vai falar de um personagem que passou por cristão, que foi o Flexível. O Flexível, ele vai voltar para a cidade da destruição. E aí o que vai acontecer com ele é muito ruim. Por quê? Ele vai abandonar a vida cristã. E alguém que nasceu de novo e que abandona a vida cristã, na verdade, o Flexível vai ser um personagem que teve sim a sua casa espiritual arrumada, limpa, só que não vigiou e voltou atrás. E isso eu vou até ler para não dar muita dúvida. Jesus vai dizer assim, ó, em Mateus 12, do 43 até o 45. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa onde saí. Aí ele volta, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Isso também acontecerá a essa geração má de hoje. Então vamos lá. Quando o peregrino vai falar sobre esse personagem que é o Flexível vai ser esse retrato dessa pessoa que conheceu Jesus. Sim, ele teve a casa dele limpa, a casa arrumada. Jesus habitou ali, limpou aquela casa, expulsou todos os demônios que a pessoa poderia carregar consigo. Só que ela não vigiou, ela não batalhou pela vida eterna. É o que aconteceu com o Flexível. Ele acabou voltando para a cidade da destruição. E ele voltou, e quando ele voltou, aconteceu com ele o que Jesus disse. Os espíritos que tinham na vida dele encontrou a casa vazia, e aí o peregrino vai dizer: o estado desse homem agora está 7 vezes pior do que se nunca tivesse deixado a cidade. A cidade vai se revoltar contra o Flexível, vai chamar ele de traidor, enfim, mas ele mesmo assim vai continuar lá. E aí o cristão vai falar: mas não tem nada para fazer por ele. E aí o fiel vai dizer: não, porque o que aconteceu com ele é o provérbio que diz, na verdade isso está escrito lá em 1 Pedro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro de lama. Ou seja, ele voltou novamente para a velha vida. Ao contrário do peregrino que está seguindo e tentando seguir, o Flexível, ele escolheu o pior caminho. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. O fiel vai continuar falando da peregrinação dele. E aí, existem vários pontos que é totalmente diferente do peregrino. E aí, me faz pensar o seguinte: para cada pessoa, o pecado, a concupiscência dos olhos, ela é diferente. Ou seja, o que me atrai a pecar pode ser o que não atrai você. E aí, essas coisas distintas vão fazendo com que a gente tenha, assim, as nossas preferências de pecado ou diferentes pecados. Então, o que vai ser uma fraqueza para o peregrino não vai ser uma fraqueza para o fiel. Isso aqui está muito claro. Só que, ao contrário do nosso peregrino, o fiel, ele tem muitas tentações com os olhos e a concupiscência da carne. Então, a luxúria vai ser uma das suas fraquezas, na verdade, uma das suas tentações, e a libertinagem também. Vai falar aqui no contexto heterossexual, mas o caso é falar sobre a sexualidade dessa fraqueza, né? E ele vai dizer assim, o porquê que ele não caiu na sedução dessa mulher, né? Ele vai dizer que Davi caiu, né? Vai falar também qual outro personagem que caiu. E o outro personagem é o José. José não caiu, José fugiu. Ele vai dizer que ele fez que nem José, ele fugiu. E aí vai ter uma referência bíblica aqui que eu gostaria de ler. Porque ele vai falar assim, que quem faz essas coisas, os seus pés descem à morte e seus passos se firmam no inferno. Beleza, ele vai relatar que ele vai encontrar a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que são as 3 filhas do Adão, do primeiro Adão.
E ele vai falar dessa questão do primeiro Adão. Todos nós temos essa herança do primeiro Adão, ou seja, todos nós estamos sujeitos a pecar, porque a gente tem uma herança pecaminosa aí que veio de Adão. Isso vai ficar muito claro. E ele também não vai falar sobre essa herança de Adão, mas ele vai falar sobre a herança da lei de Moisés. Então Moisés vai ser uma figura aqui no livro que vai remeter novamente à nova aliança. E aí o fiel vai encontrar com esse Moisés, né? E aí ele vai pedir clemência, ele vai pedir misericórdia, ele vai dizer, não, a lei não demonstra clemência, a lei não demonstra misericórdia. Eu achei isso muito engraçado. Principalmente como John Bunyan vai bater de frente com Moisés. No sentido que, assim, Moisés, pros judeus, ele é top do top. Tanto é que judeus não acreditam que Jesus já veio. Então, para eles, o profeta maior até hoje é Moisés, porque eles seguem a Torá. E aí, essa parte também vai falar muito sobre essa questão de Moisés, né? Dessa velha aliança. E aí, o fiel vai falar que ele passou pelo portão. E aí, agora, fiel relata o seu encontro ao descontente. Eu vou ler e já volto. Bom, e sobre essa questão de Moisés, né? Vai ter aqui, ó, esse senhor aqui com um chicote. Representando Moisés, na verdade, a lei no tempo de Moisés. Forte, né? Vamos lá. Depois, a gente vai ter aqui, o fiel relata o seu encontro com descontente, mas o que me chamou a atenção foi o próximo. Fiel relata o seu encontro com o Senhor Vergonha. Ele vai encontrar, sim, com esse Senhor Vergonha aí, né? E ele vai fazer objeções quanto à religião e principalmente sobre ser um peregrino. Na verdade, o que o Senhor Vergonha representa aqui é das pessoas que têm vergonha do Evangelho. Por quê? Como o Evangelho vai ser muito mais abraçado por pessoas simples, principalmente as mais pobres. O que acontece é que as pessoas que têm influência, que são mais ricas, enfim, a gente sabe que isso não acontece durante a história, mas ele vai falar dessa característica de que pessoas mais simples vão abraçar o Evangelho. E aí as pessoas que são influentes, elas vão ter vergonha do Evangelho, de não ser associadas com pessoas simples, entendeu? Isso vai ser uma marca, né? Por exemplo, de uma época, por exemplo, que ser cristão era ser taxado de chato, que ser cristão era ser taxado de uma vida muito sem graça. Então é dessa associação que o Bunyan vai falar aqui, de que as pessoas têm vergonha do Evangelho por conta dessa caracterização que o Evangelho não possui. O verdadeiro Evangelho não possui isso. E aí o Senhor Vergonha vai falar muito sobre esse preconceito que ele tem. Ele vai falar assim, ó: disse que os peregrinos, na maior parte, eram os infelizes, os ignorantes e os de baixa renda. Que aqueles de alta classe que se declaram a favor do estilo peregrino tinham interesses particulares. Faziam por lucro e por razões egoístas. Então, o Bunyan vai ressaltar aqui que muita gente às vezes também se dizia cristão, principalmente naquela época, por questão política também, né? Vale lembrar que também o Papa, quem mandava naquela época, né? Então, ser cristão e ser associado como cristão também era um jogo político. Será que alguma coisa mudou? E também o Bunyan vai falar das pessoas que têm vergonha do Evangelho. Pessoas que são crentes, sim, mas que elas não têm, sabe, essa aptidão para falar de Jesus. Elas podem ter uma certa vergonha de falar. Ele vai falar sobre isso, que a vergonha vai ser um personagem ali que está sempre perto, sempre ali mascarado, né? Sempre ali pronto a estar com os peregrinos. E aí o fiel vai falar de uma resposta que ele deu para esse personagem, que é a vergonha. Ele vai dizer assim: vergonha, você me diz que os homens são e o que eles farão, mas não me disse nada sobre Deus. No dia do julgamento, não serei inquirido acerca de que os homens pensavam de mim, nem serei julgado pelo que você e o que o mundo pensa. Serei julgado pela palavra de Deus. O que Deus diz é melhor, ainda que o mundo todo seja contra. Sabendo então que Deus escolheu este caminho para os homens e que ele deseja uma consciência sensível, e sabendo que aqueles que se acham dispostos a tornar-se tolos aos olhos do mundo, por amor a Deus, são mais sábios. E que o pobre que ama a Cristo é mais rico que aquele que o rejeita, ainda que seja o maior deste mundo. Vá embora e me deixe em paz. E me deixe a sós. Você é um inimigo da minha salvação. O meu Senhor afirma: se alguém envergonhar-se de mim e da minha palavra, envergonhar-me-ei dele, quando eu estiver na glória do meu Pai. E ele vai falar: se eu acolher você, eu vou ser inimigo de Deus. Então, ele vai pedir para que ele vá embora. E eu achei essa parte muito interessante. Essa parte do capítulo é bem longa, né? Mas também bem forte e bem pensativa.